Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo mais uma vez aqui, agora trazendo uma sequência de exercícios resolvidos, né, sobre o Teorema de Stevin, princípio de Pascal e Arquimedes, né, a lista de exercícios da nossa unidade 2. Tá? Então vamos lá. A pressão efetiva de certo fluido é dada como 3,5 MCA. O que é MCA mesmo, gente? Metros de coluna d'água. Determine o valor da pressão efetiva em Pascal, dado que a massa, o peso específico da água é 9.999,66 newtons por metro cúbico. Muito bem, tá pessoal? Então a pressão efetiva, né, a pressão manométrica ou pressão hidrostática, tá? Ela é igual à massa específica, no caso a água, tá? Vezes a coluna H. Né? E quando a gente usa o MCA, a gente está se referindo exatamente a essa pressão através da coluna de água formada. Então a gente vai pegar a massa, o peso específico da água, que é 9.999,66, e vai multiplicar pelos 3,5. Tá? Então nós vamos ter aqui um total de pressão efetiva, tá, de 999.066 vezes os 3,5 metros de coluna. A gente vai ter, então, 34.998,81 Pascal de pressão. Tá? Ou, se preferirmos, né, 33, praticamente 34, né, aproximadamente, kPa, né, quilopascal de pressão. Tá? Vamos para o próximo. O reservatório da figura ao lado contém os líquidos A e B, cujas densidades valem 700 kg e 1.500 kg, respectivamente. Tá? Note que o de menor densidade está em cima, o de maior densidade está embaixo. Tá? A pressão atmosférica local é de 100 kPa, então 100.000 pascal. Determine a pressão absoluta nos pontos 1, 2 e 3. Né? Considere G igual a 10. Tá? Muito bem. Como que a gente calcula a pressão total? Né, gente? A pressão total, ou absoluta, é a soma da pressão atmosférica mais a pressão da coluna de fluido, né? A pressão manométrica. Tá? Então, no ponto 1, né, o que nós temos aqui no ponto 1? No ponto 1, a pressão é igual à pressão atmosférica. Você não tem coluna de fluido. Então, eu posso afirmar que a pressão no ponto 1 é igual aos 100 kPa, né? Ou seja, 100 kPa ou 100.000. Tá? A pressão no ponto 2, como que vai ser dada essa pressão no ponto 2? Vai ser dada pela pressão atmosférica mais a pressão dessa coluna de fluido. Né? Como que a gente vai chegar nessa coluna de fluido? Bom, a gente vai usar mais a massa específica do fluido A vezes a gravidade vezes a altura de A. Certo? A pressão atmosférica ela é 100.000, mais a pressão gerada pela coluna de líquido A vai ser 6.700 vezes 10 vezes 10. Tá? Então a gente vai ter aqui 7.000, 70.000, a gente vai estar gerando então 170.000, tá? Pascal. Ou, se você preferir, 170 kPa, tá? 170 kPa de pressão total no ponto 2. Tá? E no ponto 3? Pessoal, no ponto 3, eu posso trazer para vocês a seguinte relação, né? No ponto 3 é a pressão que é exercida em 2 mais a pressão do líquido B. Tá? Então, a pressão em 2, que vai ser a pressão atmosférica mais do líquido A, que a gente já fez, mais a pressão manométrica em B, que é dada pela massa específica de B, vezes a gravidade, vezes a altura de B, que é HB. Então, teremos aqui 170.000
mais 1.500 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 8. Tá? Então, nós teremos 170.000 mais 1.500 vezes 10 vezes 8, tá? Que vai gerar para a gente 290.000. Tá? 290.000 Pascal, ou, né, se preferirmos, 290 kPa de pressão. Né? Quilopascal nesse ponto. Tá? Vamos para o próximo. É impossível para uma pessoa respirar se a diferença de pressão entre o meio externo e o ar dentro dos pulmões for maior que 0,05 atm. Tá? Calcule a profundidade máxima H dentro d'água, tá? Em centímetro, na qual um mergulhador pode respirar por meio de um tubo, tá? Cuja extremidade superior é mantida fora da água. Tá? A gente vai ter que trabalhar aqui com o teorema de Stevin, né? A variação de pressão. Tá? Então, a variação de pressão vai ser igual a peso específico, no caso, água, tá? Vezes H, né? Vezes a variação de altura. Tá? Quanto que pode variar essa altura para que você tenha essa variação de pressão. No caso, a variação de pressão aqui ela está dada em ATM, né? Porque essa é a diferença, né? A maior diferença possível é de 0,05 ATM. Então a gente precisaria fazer a conversão. Então vamos considerar 1 ATM, tá, gente? Vou considerar aqui que 1 ATM é 1 vezes 10 a quinta Pascal. Tá? Ou seja, 100.000 Pascal. Tá? 0,5, então a gente vai ter aqui 0,5 ATM. Estou fazendo uma aproximação, tá, gente? Então, 1 vezes 10 a quinta, dividido aqui Pascal, dividido por 1 ATM, é a relação. Nós teremos então que a nossa pressão vai ser 0,05 vezes 1 elevado a quinta, tá? Então a gente vai chegar a 5.000 Pascal, tá? Então a nossa variação de pressão máxima é de 5.000 Pascal, tá? Vamos trabalhar com outros valores simplificatórios, né? Então 5.000 é a variação de pressão, vai ser igual ao peso específico da água, que é de 10.000, tá? Peso específico da água é de 10.000 newtons, tá? Por metro quadrado, vezes a variação de H. Tá? Então, o nosso ΔH ele vai ser igual a 5.000 dividido por 10.000. Cortamos aqui. Opa, cortei coisa demais. Coloquei 50.000, né? Na verdade, não é 50.000. 5.000. Chegamos aqui em 0,5 metros, tá? Então, meio metro, tá? Então, utilizando esse tipo de snorkel, ele consegue afundar e fazer a respiração apenas 50 centímetros abaixo da água, tá? Então, olhando para esse tipo de situação, tá? Vamos para o próximo. Um engenheiro, com o objetivo de medir a pressão interna de um botijão de gás contendo butano, conecta à válvula do botijão um manômetro em forma de U, tá? Então ele conectou aqui em forma de U, contendo mercúrio, tá? Ao abrir o registro R, a pressão do gás provoca um desnível de mercúrio no tubo, como ilustrado na figura. Então aqui um desnível de 104 centímetros, tá? Considere a pressão atmosférica dada por Pascal, aqui faltou acho que um dado, né? O desnível H de 104 de Hg e na seção do tubo
2 centímetros quadrados. GHG e a seção do tubo de 2 centímetros quadrados. Adotando a massa específica do mercúrio igual a 13,6 gramas por centímetro quadrado, na verdade centímetro cúbico, tá? E G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a pressão do gás em Pascal. Tá, muito bem. Né? Como que a gente vai calcular então a pressão do gás? Ah, gente, se vai ocorrer o equilíbrio, quer dizer que a pressão do gás vai ser igual à pressão atmosférica, tá? A pressão atmosférica que atua aqui, mais a pressão do mercúrio, né? A pressão manométrica exercida pelo mercúrio. Tá? Como não foi dado, eu vou considerar a pressão atmosférica de 10 a quarta, né? 100 mil, tá, gente? Então, eu vou considerar aqui pressão atmosférica igual a 1 vezes 10 a quarta, não, 10 a quinta, né? 1 vezes 10 a quinta, igual a gente fez aqui no anterior, tá? Então, a gente tem 100 mil de pressão atmosférica, mais o peso, a pressão exercida pela coluna de mercúrio, então massa específica do mercúrio, vezes a gravidade, vezes a altura. Tá? Então teremos aqui 100 mil, mais massa específica do mercúrio, ele está 13,6 gramas por centímetro cúbico. Tá? Mas a gente precisa disso de quilogramas por metro cúbico. Tá? É só multiplicar por 1000, tá, gente, para fazer a conversão. Então, 13.600 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura. A altura é 104 centímetros, ou seja, 1,04 m. Tá? Então, nós teremos que a pressão exercida pelo gás vai ser igual aos 100 mil mais 13.600 vezes 10 vezes 1,04. Tá? Então, 241.440 Pascal, né? Ou 241 kPa. Tá? Professor, mas por que você não trabalhou só com a pressão efetiva? Né? Porque como que o botijão ele é fechado, ele está isolado para a atmosfera, né? Então a pressão que o gás exerce, ele também está, né, suportando aqui a pressão atmosférica que é exercida nesse ponto. Né? Se ele fosse aberto em uma das situações, né, eu poderia desconsiderar e trabalhar com as pressões efetivas. Tá? Pessoal, esse próximo exercício, então, ele fala de um cubo de borracha de massa 100 gramas, está flutuando em água com 1/3 do seu volume submerso. Sabendo-se que a densidade da água é de 1 grama centímetro cúbico e tomando como aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, qual é o volume do cubo de borracha? Muito bem, gente. Pelo princípio de Arquimedes, nós temos o quê? Que o empuxo ele é igual ao peso. Tá? No caso, o empuxo vai ser a massa específica da água vezes a gravidade vezes o volume submerso. Tá? Lembrando, vezes o volume submerso. Então, é o volume dividido por 3. Tá? O volume do corpo dividido por 3. Vai ter que ser igual a o peso. Né? E o peso, ele é massa vezes a gravidade. Tá? Então, nós temos essa expressão que vai definir para a gente o cálculo desse volume do cubo de borracha. Tá? O que nós temos? Massa específica é de 1 grama, né? Ele quer o cubo de borracha, depois a gente vai ver aqui qual vai ser a unidade. Né? Então, massa específica da água, 1 grama. Tá? Temos gravidade dos dois lados da equação, então a gente pode simplificar a gravidade com a gravidade. Certo? Temos aqui, então, vezes volume dividido por 3, e a massa é uma massa de 100 gramas de borracha. Então, o volume ele vai ser 100
vezes 3. Tá? Como eu trabalhei com as unidades em grama e centímetro cúbico, nós vamos ter então aqui 300 centímetros cúbicos de volume ali então desse cubo de borracha. Tá? Vamos para o próximo. Quando um corpo de 3 kg está completamente imerso em água, cuja densidade é de 1 grama por centímetro cúbico, apoiado sobre uma balança, ele marca 20 gramas. Né? Calcule o volume deste corpo. Tá? Muito bem, pessoal. Então, note que ele fala qual é a massa do corpo. Tá? Então, nós temos que a massa ela é de 3 gramas, tá? Quilogramas. Tá? Ele traz que o peso, vamos colocar aqui, vou trabalhar aqui com gravidade igual a 10, tá? Metros por segundo ao quadrado. E ele fala, então, qual que seria o peso desse corpo, né? O peso seria a massa 3 vezes 10, certo? O peso dele é de 30 newtons. Tá? Agora, na balança apresenta-se para a gente 20 newtons, porque ele está submerso. Isso é o peso aparente. Né? Então, o peso aparente dele é de 20 newtons. O que isso quer dizer? Né? Peso aparente ele é igual a peso menos o empuxo. Tá? Então, quer dizer que o empuxo ele é a diferença entre o peso e o peso aparente. Então, o empuxo é de 10 newtons. Tá? Achamos aqui, então, o empuxo. Tá? Então, a gente sabe que empuxo ele também é dado pela massa específica vezes a gravidade vezes o volume submerso. Né? No caso, ele está totalmente imerso, completamente imerso. Então, o volume dele é igual ao volume submerso. Tá? Então, nós vamos ter aqui 10, que vai ser igual à massa específica da água, né? No caso, tem que tomar cuidado aqui que está em gramas, então eu preciso em quilogramas, é 1000, vezes a gravidade, que é 10, vezes o volume. Tá? Nós vamos chegar então que 10 é igual a 10.000 vezes o volume, e o volume vai ser 10 dividido por 10.000. Posso simplificar um zero, ficou 1 sobre 1000, que é 0,000, coloquei um zero a mais, 0,1 metro cúbico de volume submerso. Tá? Pessoal, espero que esse vídeo ajude vocês nos estudos, né? E logo mais trarei ali a resolução de alguns exercícios da lista 3, né? Da referente à unidade 3 e da unidade 4. Tá? Grande abraço, fui!